poderosa palavra. Vem aqui, pastor, pode subir aqui, amém? Nós vamos orar pelo pastor Tiago, para que Deus o use como sempre tem usado, amém? Ele esteve aqui um pouco mais de um mês, né, pastor? Nos deixou uma palavra aqui, irmãos, que até hoje ela está aqui, ó, queimando no coração, amém? Nós temos certeza que hoje Deus tem mais uma porção para nós. Vamos orar pelo pastor Tiago, estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti o Teu servo, que neste momento vai nos trazer a poderosa palavra. O Senhor tem usado o Teu servo com autoridade, com unção, com graça. E eu creio que hoje o Senhor tem uma porção para nós, uma porção para esta igreja. Inspira o Teu servo, usa ele com autoridade, com unção, e que o Teu nome venha a ser glorificado nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Receba o pastor Tiago com as palmas bem forte, irmãos, amém? Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Que alegria retornar a esta casa, a este lugar, rever aqui os nossos amigos. Estamos muito felizes de verdade por estar aqui e por poder participar com vocês deste trabalho, deste projeto, desta proposta que tem como tema Semana da Perseverança. Deus abençoe, pastor Júnior, meu amigo, pela oportunidade. Estou muito honrado de verdade, tá? Fiquei um pouco bravo com você depois que vi o cartaz, mas já passou, né? Colocou a gente numa prateleira terrível, né? Meu Deus do céu. Depois, para pregar depois do Wander ainda, mas você está perdoado em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, pastor Messias, Deus abençoe, pastora Joelma, toda a congregação, os nossos agradecimentos. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, vamos ler a partir do versículo 32, graças a Deus. Carta aos Hebreus, nós vamos ler o capítulo 10, a partir do versículo de número 32. Desde que recebi o convite, tenho me preocupado muito com este trabalho, tenho orado, tenho pedido a Deus uma palavra, mas o Senhor prova a nossa fé. Lia, relia, abria livro, fechava livro e parece que não vinha nada, não clareava nada. Eu já estava desesperado aos 45 do segundo tempo, quando pela manhã Deus falou comigo. Deus seja louvado. Eu tenho pedido a graça de Deus para conseguir passar aos irmãos tudo aquilo que Deus falou ao meu coração nesta manhã até o entardecer. Meu filho com a minha esposa saiu de casa meio-dia, voltou às 5 horas da tarde, falou: pai, você ainda está estudando? Eu falei: estou estudando porque Deus ainda está falando comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês nessa noite. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 32, quem achou, diga: eu amo ler a Bíblia Sagrada. Se tem alguém que ainda não encontrou, diga: eu preciso ler mais a Bíblia Sagrada. Oh, glória a Deus. Isso não quer dizer que a gente vai parar de ler, né? Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Mas vamos para o texto. A minha tradução é a NVI, mas independente da tradução que você possua, o sentido da palavra é o mesmo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E você diga amém e pode tomar o teu assento nessa noite. Fica à vontade. Eu quero falar com os irmãos nessa noite de maneira bem rápida sobre o tema, um convite à perseverança. Por definição, perseverança significa resistir pacientemente,
mesmo sob circunstâncias adversas. Dentre alguns vocábulos que dão origem a essa expressão está o termo grego hipomone, que significa constância, resistência, e que traz a ideia de alguém que carrega sobre o seu ombro uma carga muito pesada, sem contudo desistir dela. Sugere ainda alguém que está disposto a continuar no caminho, pois traz em si a esperança da recompensa que lhe fora prometida. A grosso modo, perseverança é a firmeza mesmo diante das dificuldades, é não desistir apesar dos obstáculos. Perseverar é manter-se fiel, mesmo quando os resultados parecem distantes. Até porque a carreira que nos está proposta, na qual somos aconselhados a correr com perseverança, já vencemos muitas guerras, e é verdade, irmãos, que ainda há muita batalha para ser vencida, e é por isso que nós não podemos desfalecer em nossa fé. Ainda que você diga para mim: pastor, eu não estou ouvindo nada, e isso não significa que não está acontecendo nada. Ainda que você me diga: pastor, mas eu não estou vendo nada, e nem isso implica dizer que não tem nada. E eu vou te provar, porque enquanto os trabalhadores estavam empenhados a trabalhar na construção do templo em Jerusalém, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7, vai dizer que não se ouviu nenhum barulho de ferramenta, contudo, o templo estava sendo edificado. Não tinha barulho, ninguém ouvia nada, mas o templo estava sendo construído para a glória de Deus. Agar estava desesperada no deserto, porque havia acabado toda a provisão, e depois que acaba a provisão, Agar não consegue ver mais nada, além de deserto e uma árvore, na qual ela pensa: vou deixar aqui o menino, porque eu não quero ver a sua morte. Só que o texto vai dizer que bem diante dos olhos de Agar tinha um poço, e eu estava pensando, enquanto eu falava com Deus e Deus falava comigo, que é muito fácil a gente dar glória quando a sacola está cheia de pão e o odre está cheio de água. Difícil mesmo é você dar glória quando acaba a água da botija. Enquanto tem pão, enquanto tem água, Agar está caminhando. Depois que acaba a provisão, Agar não consegue ver mais nada, a não ser areia e uma árvore para colocar o menino para morrer. Eu fiquei pensando comigo, e Deus me falava: meu filho, nós estamos vivendo num tempo de uma geração de pregadores, de obreiros de sacola cheia. Eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou: sim, é pregador enquanto tem pão na sacola. Acabou o pão da sacola, o pregador some das agendas, não vem mais para a igreja, não frequenta mais o culto. E por quê? Porque acabou o pão da sacola e a água da botija. Porque enquanto tem pão na sacola e água na botija, a gente prega, a gente serve. Tem culto de oração, a gente está no culto de oração. Tem culto de ensino, a gente está no culto de ensino. Mas acabou a provisão, parece que acaba também a nossa visão. Mas Deus está levantando uma geração que persevera mesmo diante das adversidades. Mesmo diante das dificuldades, nós precisamos caminhar. O poço estava ali, Agar não estava vendo, e o fato dela não estar vendo o poço não significa que não tinha nada. Estava ali, ela não estava vendo. O poço sempre estava ali. E eu fiquei a pensar comigo, e Deus me fez entender algo muito grande aqui. Porque a água da botija pode até acabar, mas nunca vai faltar água no poço. Eu vou dizer de novo, porque você precisa dar glória por isso aqui. A água da sua botija pode até vai acabar, mas a fonte não seca, nunca vai faltar água no poço para você tirar água. Então nós não precisamos nos desesperar, porque quem está conosco nesse deserto está cuidando de tudo, e Ele cuida mesmo. Porque o nosso Deus trabalha mesmo no silêncio, Deus faz mesmo no secreto, Deus levanta sem pedir opinião de ninguém, porque nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha para aquele que nele espera.
Deus trabalha, e Deus nos convida nessa noite a perseverar. Aliás, esta carta aos Hebreus foi escrita justamente com o propósito de encorajar os crentes. Por quê? Porque o tempo é de dificuldade. Essa carta foi escrita provavelmente em meados da década de 60. E os irmãos sabem que a partir do ano 64 desencadeou-se uma grande perseguição aos cristãos. Isto porque os cristãos foram culpados de terem incendiado Roma, e por isso Nero vai começar uma grande perseguição aos cristãos. E é justamente nesse contexto que o escritor aos Hebreus se levanta para escrever esta carta, para encorajar os irmãos. E por que precisa encorajá-los? Porque os irmãos corriam o risco de abandonar a sua fé em Cristo. Os irmãos estavam desanimados, pastor Júnior. Já havia até mesmo alguns que haviam abandonado as suas congregações, já não frequentavam mais os cultos. Então o escritor precisa escrever para eles, para encorajá-los, para dizer para eles a importância de não abandonarem a fé, e adverti-los ao seguinte: voltar para o judaísmo, porque essa era a ideia, retornar à prática do judaísmo, esse era o pensamento. Então o escritor escreve advertindo eles: olha, voltar para o judaísmo é o mesmo que se tornar inimigo de Jesus e crucificá-lo novamente. Então vocês não podem fazer isso, vocês precisam continuar. O autor está escrevendo aqui para aqueles que ainda não haviam negado a Cristo. Ele está escrevendo para pessoas que ainda não haviam abandonado a sua fé, mas o autor está enxergando o grande risco que eles correm, e de fato tem que ser assim. Sabe por quê? Porque o propósito é esse, e não esperar acontecer para dizer: eu sabia que ia dar nisso. E é o problema de muita gente. Tem gente que está vendo o perigo, mas ao invés de alertar, ele espera acontecer só para ter o prazer de dizer: eu sabia que ia dar nisso. Só que a Bíblia me faz lembrar que Deus um dia falou para Ezequiel e disse: olha, eu tenho colocado você como atalaia, e quando eu mostrar, você não vai acontecer, você será culpado pelo ocorrido. Deus nos chamou, mas nos chamou como boca, como representante dele aqui, para falar da sua palavra, independente do teor da mensagem que precisamos entregar. Porque se você sabe, mas você não fala, você também é culpado pelo ocorrido. Então o escritor, ao perceber o que está para acontecer, ele logo pega o seu pergaminho, a sua pena, e começa a escrever para os irmãos. E a mensagem desta carta é tão forte, porque o conteúdo dessa carta é mostrar que Jesus é superior em tudo. Depois, com paciência, com mais calma, leia na sua casa, e você vai ver que desde o primeiro capítulo até o final desta carta, a ideia do autor é essa: mostrar, provar que Jesus é superior em tudo. Ele começa dizendo que Jesus é superior aos profetas. Ele segue dizendo: Jesus é superior aos anjos também. Ele diz: Jesus é superior a Moisés e a Josué. Ele diz: Jesus é superior aos sacerdotes judaicos. E não para por aí, ele também vai dizer: olha, a aliança feita por meio de Jesus é superior à antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel. E não para aí, o sacrifício que Jesus ofereceu também é superior ao sacrifício oferecido pelos sacerdotes judaicos. Jesus é superior. Ele lista uma extensa lista de heróis da fé, para encorajar os irmãos a seguir o exemplo daqueles que receberam um chamado de Deus e foram fiéis até o fim. Ele dá mais alguns conselhos e avisos, e termina com uma saudação final aos irmãos. Mas sobretudo, o propósito desta carta é mostrar que vale a pena sofrer o que for preciso sofrer pela causa de Cristo e do seu reino. O propósito do autor não é outro senão encorajar e exortar os irmãos à perseverança, aleluia, dizer: não para mesmo diante da dor, não desista mesmo diante da dificuldade, porque vai valer a pena a gente passar o que for preciso passar pela causa de Cristo e do seu reino. Mas ao que a perseverança nos convida necessariamente? Qual é o convite que a perseverança estende para nós? O que ela propõe para nós?
E a primeira coisa que a perseverança nos convida a fazer, está no versículo de número 32, acompanha aí comigo. Olha o que diz o versículo de número 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. A perseverança nos convida nesta noite a primeiro nos lembrar como éramos no princípio. Então o convite da perseverança pega em nossas mãos e nos leva ao passado, para nos fazer lembrar como a gente era. Pastor, por que é importante se lembrar de como a gente era? Porque no começo da fé não tinha tempo ruim. No começo da fé, desculpa a expressão, mas a gente era pau para toda obra, não tinha dificuldade, não tinha tempo, podia estar caindo o mundo, mas a gente estava disposto a tudo para estar na presença de Deus. Podia ser do outro lado da cidade, tinha que caminhar a pé, para a gente não tinha tempo ruim. Se é para estar na presença de Deus, eu vou, a gente vai e nós chegaremos lá. E o autor está dizendo para nós precisamos nos lembrar de como a gente era. E eu confesso aos irmãos, pastor Júnior, que enquanto eu estava lendo esta parte, o Espírito Santo falava comigo, eu derramei algumas lágrimas, porque eu falei, Senhor, é verdade, antigamente eu não sabia interpretar direito um texto da palavra, mas quando o Senhor falava, eu não precisava de muita coisa, Senhor, eu sentia a tua presença queimar, arder na minha alma. Mas o tempo passa, a gente cresce, a gente vai adquirindo algumas experiências com Deus e parece que já não é mais suficiente Deus falar de maneira simples com a gente. O pregador tem que ter uma boa retórica. Se o pregador não tiver uma boa entonação na sua voz, eu não dou glória. Se o cantor não tiver uma voz afinada, eu não levanto a mão. Está nos faltando sensibilidade, e o Espírito Santo nos convida nessa noite. Lembra de como você era no princípio. Eu lembro que no começo da fé, a gente jejuava muito, e às vezes jejuava até obrigado, porque não tinha o que comer, mas ninguém reclamava, não tinha tristeza no nosso coração, mesmo diante da escassez de alimento, da privação que a gente estava passando, a gente estava sempre feliz, sempre alegre, com a Bíblia na mão, lendo sem entender nada, com um violãozinho velho, tocando todo desafinado, mas era para a glória dele, e sentimos uma alegria tão grande na nossa alma. No começo, suportávamos lutas e sofrimentos, mas hoje, no começo o vento podia soprar do lado que quisesse soprar, mas nada arrancava a gente dos pés de Cristo, nada. Mas hoje, se o pastor não der oportunidade no culto de domingo, tem crente que fica 2, 3 domingos sem ir para a igreja. Eu acredito que aqui não acontece. Se passar na rua e por alguma ocasião você não cumprimentar o irmão, 2, 3 semanas sem ir para a igreja, porque o pastor me viu na rua e não me cumprimentou. Mas no começo não era assim, a gente suportava luta e sofrimento, e é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha, lembra de como vocês eram, vocês no começo suportavam luta e muito sofrimento. Então nós precisamos nessa noite voltar ao passado e lembrar como a gente era no começo, como a gente era mais sensível, como a gente desejava mais, como a gente não via a hora de estar no culto. Hoje parece que o relógio virou nosso inimigo, vai começando a dar 5h30, 6 horas, tem crente que fica até bravo, já tem que ir para a igreja. Não, você não precisa, assim você não precisa. A gente precisa voltar a ter de novo o desejo de estar nesse lugar. A gente precisa voltar de novo, como a nossa irmã que nos antecedeu aqui disse, ansiar pela presença de Deus, entendendo que isto é necessário para a manutenção da nossa fé e da nossa alma. Só que o convite da perseverança para nós é este: lembra de como vocês eram no passado. Lembra como não tinha luta, não tinha dificuldade. Ele segue o pensamento, vamos lá, versículo de número 33.
Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Olha só, no começo a gente suportava a luta e sofrimento, e também suportávamos a humilhação, não tinha problema nenhum. Eu me lembro que quando eu recebi a Cristo na minha vida, os meus amigos me chamavam de monge lá na rua. O Tiago virou monge agora. E as pessoas brincavam com a gente, zombavam da gente, chamavam a gente de falso profeta, pela vida destruída que a gente levava antes, e agora passamos a servir a Deus. Sempre olhar para nós é falso profeta, é fogo de palha. Daqui a pouco está de novo com a gente aqui na rodinha, daqui a pouco está de novo elaborando planos de assalto com a gente. Fica tranquilo, isso aí vai passar rápido. Mas a gente ouvia isso, suportava tudo. Sabe por quê? Porque a gente sabia o quão prazeroso era estar na presença de Deus, e não trocávamos por nada este momento, e não negociávamos a oportunidade de estar aqui. E o autor está dizendo, lembra, lá no começo você suportava humilhação, lá no começo as pessoas podiam falar o que quisesse, mas você não dava nem bola para o que estavam falando, porque você só tinha olhos para mim, você só conseguia enxergar a mim, aleluia. Mas hoje a gente para diante de qualquer coisa. Só que o autor nos convida nessa noite a perseverar e lembrar como a gente era. Nós suportávamos humilhação, mas não para por aí, vamos seguir. O versículo de número 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, olha só, e até aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. No começo, a gente suportava luta e sofrimento, a gente suportava humilhação, e a gente também suportávamos a perda. A gente perdia, e para a gente estava tudo bem. A gente perdia algumas coisas e ninguém ficava preso naquilo que perdeu, porque sabia que o evangelho é isso mesmo, a gente perde para ganhar. A lógica do reino não é igual à lógica terrena. No reino, você só ganha quando perde. No reino, você só cresce quando diminui. No reino, o maior é aquele que se faz menor. No reino, o mais forte é aquele que é o mais fraco, é o reino. Mas no começo a gente estava disposto a perder, mas hoje ninguém quer perder mais nada. Se ter que ser crente, e eu vou ter que abandonar as minhas amizades, não quero ser crente, mas no começo a gente suportava a perda. Se tiver que para ser crente eu precisar deixar de me vestir do jeito que eu me visto, eu não quero ser crente, mas no começo a gente acertava a perda. Se para ser crente eu precisar abandonar os meus relacionamentos, eu não quero ser crente, mas no começo a gente suportava a perda. A gente estava disposto a perder tudo que fosse preciso perder para ganhar a Cristo. É como Paulo disse, eu tinha muito, mas reputei tudo como perda para poder ganhar a Cristo. E o evangelho se resume nisso. A gente precisa perder da terra para ganhar do céu. A gente perde daqui, mas a gente ganha lá na glória com o Pai. A gente suportava a perda, mas hoje a gente já não quer perder, a gente só quer ganhar. A gente só quer ganhar, a gente só quer prosperar, a gente não está disposto a perder nada. Mas nessa vida, nós não podemos nos esquecer que a gente ganha, mas a gente também perde. A gente ganha pessoas e perde pessoas. A gente ganha membros na nossa família e a gente perde membros da nossa família. Não é só se alegrar quando nasce uma criança, mas é também se regozijar mesmo que Deus arranque alguém de nós para levar para junto dele, como ele fez com a minha mãe. E está tudo bem, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos suportar perdas. Se você não está disposto a perder nada, você não está preparado para o evangelho de Cristo Jesus. Entenda uma coisa, no evangelho você vai perder, e vai perder muito. Aqui, em contrapartida, você vai ganhar muito também. Um dia Pedro questionou a Jesus e disse o seguinte: olha, deixamos tudo para seguir o Senhor. Deixamos a nossa profissão, deixamos a nossa família, o que a gente vai ganhar? E Jesus disse: olha,
vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui, debaixo de muita tribulação, mas vão ganhar, e no futuro, vocês vão ganhar a vida eterna. Essa troca não é justa, porque a gente ganha aquilo que a gente não merece, a gente dá o que a gente tem, e a gente só tem o que a gente tem porque Ele nos deu, e Ele está dizendo, me dá aquilo que você tem, que na verdade fui eu que te dei, e eu ainda te dou de quebra a vida eterna. Oh, glória a Deus! Mas nós precisamos suportar a perda, e o primeiro convite da perseverança para nós nessa noite é esse, é nos levar ao passado, para nos fazer nos lembrar de quem a gente era. Mas vamos seguir. O convite da perseverança também nos firma no presente. Vamos ler o versículo 34, a parte B, que diz assim: pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O convite à perseverança nos firma no presente debaixo da seguinte ideia: nós precisamos nos recordar o que temos. Primeiro ela nos faz recordar de quem nós éramos, e agora ela nos faz recordar o que nós temos. E o que é que a gente tem? A gente tem bens superiores e permanentes. Talvez algumas pessoas vão passar a sua vida toda lutando para conquistar a sua casa própria e não vão conseguir. Talvez algumas pessoas vão passar a sua vida toda desejando, sonhando em obter aquele carro dos seus sonhos e não vão conseguir. Mas qual é o problema? Nenhum problema, porque os bens superiores e permanentes que a gente tem lá na glória, ninguém pode tocar, porque é nosso e Ele já reservou para nós. Aqui pode até tirar da gente, mas lá ninguém toca no que é teu, lá ninguém toca no que é meu. O autor aos Hebreus precisa lembrar os crentes, dizendo: olha, vocês têm bens superiores e permanentes. E por que ele está dizendo isso? Porque há poucos instantes atrás, eles abriram mão de tudo aquilo que eles tinham. Foi o que o texto diz: vocês perderam muitas coisas, foram confiscadas muitas coisas de vocês, mas não tem problema, tiraram de você daqui, mas lá ninguém mexe no que é teu, lá ninguém põe a mão naquilo que Deus preparou para você, ninguém toca, ninguém mexe. Aqui pode até tirar, aqui pode até usurpar o que é nosso, mas lá ninguém pode pôr a mão naquilo que Deus preparou para nós. Então o convite à perseverança firma os nossos pés no presente e nos faz lembrar daquilo que a gente tem. Você pode ser um quebrado como eu aqui, mas lá na glória não. Lá na glória Ele preparou algo tão glorioso para mim e para você. Oh, glória a Deus! Lá não vai ter privação de nada, lá não vai ter sofrimento de nada, lá vai ser tudo glória, vai ser tudo bênção para a glória do eterno Deus. Ninguém toca no que a gente tem. O convite que nos firma no presente nos faz lembrar o que a gente tem. Também nos lembra o seguinte, versículo de número 35: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Então o convite à perseverança te faz lembrar do que você tem, e você tem confiança. Sabe por que eu sei que você tem confiança? Você está aqui nessa noite, e não é possível que alguém sem confiança vai sair da sua casa numa noite fria como essa. Não sai, só vem, só enfrenta, só suporta, só triunfa sobre as dificuldades aqueles que confiam de verdade. Então o autor diz: olha, não abram mão da confiança que vocês têm. E é interessante, porque esse texto também traz o entendimento de ter coragem, de falar abertamente, de falar livremente e não se esconder. Por que o autor, ele vai usar esse texto? Porque naquele tempo era arriscado demais você dizer que é cristão. A perseguição estava aí,
Nero estava mandando matar tudo que é crente, estava usando os crentes como tochas dos seus jardins, para iluminar os seus jardins. Então você dizer, eu sou crente, eu sirvo a Cristo, era um risco muito grande. Só que o autor está dizendo, pode falar abertamente que você é cristão, sem medo, com coragem, sem se esconder, não abra mão da confiança que vocês têm. Antigamente a gente tinha o prazer de ter a Bíblia gigante para levar para a igreja, só para as pessoas olhar para ela e falar, esse camarada é crente. É claro que isso era uma besteira do nosso tempo, não tem problema. Hoje em dia a gente tem a Bíblia no celular, como eu gosto de usar, mas naquele tempo a gente tinha muito disso, comprava a maior Bíblia, para que as pessoas quando vissem a gente passar, olhassem e dissessem, esse camarada é crente, esse camarada aí é crente, olha o tamanho da espada desse camarada. Só que parece que hoje as pessoas têm vergonha de dizer que são cristãs. Eu acho interessante isso, meus irmãos, porque a exortação na igreja primitiva para os crentes era: não se envergonhem do evangelho de Cristo. Você vai ver Paulo por diversas vezes escrevendo às igrejas, escrevendo até mesmo para Timóteo: não se envergonhe de mim porque eu estou preso, Timóteo. Não fica com vergonha porque você é meu discípulo, eu estou aqui preso. Você tem que sentir orgulho disso, porque eu me glorio nas minhas prisões. Você não deve ter vergonha daquilo que me traz alegria. E aí ele escrevia em suas cartas: não se envergonhe do evangelho de Cristo Jesus, do qual eu sou prisioneiro. Só que hoje a advertência já não é mais essa. Não é se envergonhar do evangelho de Cristo. Hoje nós precisamos gritar para as pessoas: não envergonhem o evangelho de Cristo. Não envergonhem o evangelho de Cristo. Viva uma vida sóbria, justa e piedosa, porque este é o povo que o Senhor está preparando para si, um povo zeloso e de boas obras. O convite à perseverança firma os nossos pés nos presente e nos faz a gente se lembrar do que a gente tem. Versículo de número 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O convite à perseverança nos faz lembrar o que temos. Nós temos bens superiores e permanentes. Nós temos uma confiança inabalável. Terceiro, nós temos um objetivo muito claro. Qual é o nosso objetivo? É fazer, é viver, é experimentar a vontade de Deus. O que a gente tem? A gente tem um objetivo que ele é muito claro. É conquistar riquezas aqui, pastor? Não, não é o nosso objetivo primordial. O nosso objetivo primordial é viver a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso objetivo principal aqui. Tudo que vier depois são consequências, mas a princípio a gente não tira os nossos olhos, a gente não perde o foco de seguir em rumo ao nosso objetivo. Nosso objetivo é viver a vontade de Deus para nós. Eu quero para mim o que Deus quer para mim. Isso é o que me importa. E eu preciso perseverar, por quê? Porque eu vejo Paulo gritar aos nossos ouvidos: eu não julgo já ter alcançado. Porque eu preciso continuar correndo, pastor? Porque você ainda não alcançou. Mas eu me esforço, eu sei, eu também me esforço. Mas a gente ainda não alcançou a vontade plena de Deus para nós. Porque a vontade plena de Deus para a minha vida e para a tua vida é nos conformar à imagem do seu Filho. É o que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 29. Os que dantes conheceu, a este também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ele escreve aos Efésios dizendo: até que a gente alcance a estatura de varão perfeito, a plena medida de Cristo. Qual é a vontade de Deus para você? É fazer você parecido com Jesus. Essa é a vontade plena de Deus para a minha vida. E deixa eu ser sincero para você, eu olho para mim e eu sinto que eu estou muito longe desse objetivo ainda.
Se Paulo tinha que correr, eu tenho que pegar alguma nave que vá na velocidade da luz. Se Paulo olhou para a situação dele e disse: olha, eu não julgo que já tenha alcançado, mas eu faço uma coisa, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se Paulo não havia alcançado, quem dirá eu? E eu confesso, eu olho para mim e falo: eu estou muito longe. Porque como é que eu posso medir isso? É simples, é pegar algumas atitudes suas e algumas atitudes de Jesus e ver o quanto elas são parecidas. Tem coisa que eu faço, pastor Júnior, que eu faço, Jesus não faria isso. Ah, não. Tem lugares que eu ando que eu falo: não, Jesus não andaria por aqui. Tem algumas coisas que eu falo, que eu digo: não, Jesus não falaria isso. Então eu sou sincero, eu estou muito longe ainda de se parecer com Ele, mas o propósito e a vontade de Deus é fazer com que a gente seja parecido com Jesus. Vai passar o tempo que for preciso passar, mas você só vai estar pronto quando você alcançar essa medida. Está parecido com Jesus, agora está pronto, agora você viveu e viverá plenamente a vontade de Deus. Então, o convite à perseverança nos faz lembrar que nós temos um objetivo muito claro, que é viver a vontade de Deus para nós. Mas vamos lá para a gente caminhar para o final. O convite à perseverança também nos garante o futuro. Está nos versículos 37 a 38, a parte A. Ela nos faz recordar a promessa. Vamos ler. Versículo de número 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, e o meu justo viverá pela fé. O convite à perseverança, ele nos garante o futuro, nos faz recordar da promessa. Depois de firmar os nossos pés no presente, nos faz olhar para frente agora, para aquilo que nos aguarda. E o que é que nos aguarda? Nos aguarda que muito em breve o Senhor virá e irá exaltar esse nosso estado de humilhação, tornando o nosso corpo semelhante ao dele através da glorificação do nosso corpo, nos arrebatando para junto dele, aonde passaremos toda a eternidade ao lado do Senhor. Por que que eu devo perseverar? Você deve perseverar porque o Senhor garante o seu futuro. Porque o Senhor assegura que tem vitória para a tua vida e tem vitória para a minha vida. Pastor, está difícil aqui, eu sei que está difícil, mas não para, não desista, não abandona, porque muito em breve aquele que há de vir virá e não tardará. Quem pode dar glória para Jesus? Quem pode? Aleluia, Ele em breve virá. Muito em breve virá o Senhor. Eu sinto na minha alma que muito em breve virá o Senhor. Naquele tempo o autor já estava dizendo: não vai demorar. Muito em breve o Senhor virá para mudar esse nosso estado de humilhação. Aleluia, exaltando a nossa vida, dando testemunho diante de todos das potestades de que nós, assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos e seremos glorificados, assim como Ele o foi, glorificado por intermédio da sua ressurreição. A perseverança nos garante o futuro. Em breve virá o Senhor. Nos faz lembrar da promessa. E a promessa nos garante o seguinte: independente de como o mundo está, pode virar de ponta cabeça, há rumores, a gente está vendo o que está acontecendo, a panela está fervendo, a gente está vendo que o negócio está para eclodir aí, uma coisa muito terrível para esse mundo. Mas e a igreja? A igreja não deve se preocupar com nada disso. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo pessoas faltando arrancar os cabelos da cabeça, mas olha, está prestes para explodir uma terceira guerra mundial. Irmãos, a igreja não deve se preocupar com nada disso.
sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé e fidelidade. Pode acontecer o que tiver de acontecer no mundo, justo será preservado como sempre o foi. Deus preservará a igreja. E quando for a ocasião oportuna, o Senhor vai tirar a igreja daqui. Então fica tranquilo. O Senhor nos garante o futuro. O justo vai viver pela sua fé, fidelidade no Senhor. Para a gente finalizar e dizer amém. O convite à perseverança não apenas nos faz lembrar de quem a gente era, não apenas nos faz lembrar do que a gente temos e nem tão pouco apenas da promessa que recebemos, mas o convite à perseverança também nos adverte. E ela nos adverte primeiro, o versículo de número 38, a parte B, diz o seguinte: se retroceder, não me agradaria dele. Versículo 39, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, nesse convite que recebemos nessa noite, a perseverança, a gente precisa lembrar de como a gente era, precisa firmar os nossos pés no presente, lembrar o que a gente tem, precisa deixar com que a promessa de Deus seja refrescada na nossa memória, porque ela nos garante o futuro, mas esse convite também nos adverte a não retroceder, não voltar para trás. Por quê? Porque se nós retrocedermos, o texto diz: a minha alma não terá prazer nele. Então o convite à perseverança, ele faz com que a gente entenda que a gente precisa continuar, mesmo diante das nossas muitas limitações. Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou orando e falo: Deus, como o Senhor pôde me escolher? Às vezes eu estou em casa orando, e às vezes até o meu filho de 8 anos pergunta: pai, mas por que você está falando isso com Deus? Eu estou falando isso porque é verdade. Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor decidiu fazer tudo que o Senhor fez na minha vida? Parece que o Senhor errou na sua escolha. Às vezes dá vontade de parar, porque a gente é tão limitado, a gente quer fazer, a gente quer agradar, mas a gente não consegue. Mas a perseverança diz para mim e para você: independente das suas limitações, não retroceda. Independente das suas dificuldades, não volte atrás. Independente do quanto está difícil para você, continua na caminhada. Para a gente dizer amém, e agora é sério. O convite à perseverança diz para nós que nós devemos manter intacta a nossa identidade. O escritor aos Hebreus menciona 2 grupos aqui. E dependendo de qual desses 2 grupos a gente pertence, a gente precisa manter a nossa identidade. Porque ele diz o seguinte: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Esse é o primeiro grupo. Nós somos daqueles que perseveram, que creem e são salvos. Pastor, eu faço parte do grupo daqueles que perseveram. Glória a Deus. Pastor, eu não sei, eu acho que eu faço parte do grupo daqueles que abandonam. Misericórdia. Mas a Bíblia diz o seguinte: para um quanto para outro grupo: aquele que é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, que se suje mais. Quem é santo, se santifique ainda. Então nós precisamos manter intacta a nossa identidade. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Quem somos nós? Nós somos daqueles que perseveram, que creem e por fim serão salvos pelo Senhor. Se essa é a sua identidade também, mantenha intacta a sua identidade no Senhor. Confia, acredita mesmo contra as esperanças, porque a perseverança nos convida nessa noite a fazer uma autorreflexão, manter a nossa identidade intacta. O Senhor nos chamou, não foi para desistir, o Senhor nos chamou não foi para parar no meio do caminho, mas para ir até o final. E eu lembro que um dia o anjo disse para Daniel: tá difícil, tá, Daniel? O cativeiro tá complicado, Senhor, mas tu
porém, vai até o fim. Outros podem desistir, mas você não. Você vai até o fim, Daniel. Mantenha a sua identidade intacta. Você não foi chamado para retroceder e ser destruído. Você foi chamado para crer e, por fim, ser salvo pelo Senhor. É o convite da perseverança para nós. E todo convite implica duas coisas: ou aceitação ou rejeição. Eu aconselho você, assim como eu, a aceitar o convite da perseverança nessa noite. Pastor, eu saí de casa, estava uma tribulação terrível, é o último culto. Não, você vai sair daqui diferente. Independente do que você vai encontrar quando chegar na tua casa, você vai olhar e vai dizer: eu não paro por causa disso, eu não desisto por causa da luta, porque a perseverança me convidou, e eu vou continuar seguindo com Cristo, porque a vitória é nossa. Eu agradeço a oportunidade. Grupo de louvor, louvar o Senhor Jesus. De pé, vamos louvar ao Senhor Jesus.